Nessa segunda e última parte da aula de antígenos, nós vamos comentar sobre a resposta imune primária e secundária em relação à produção de anticorpos. Já que nós já aprendemos, já tivemos aula de anticorpo e acabamos de ter a primeira parte da aula de antígeno. Nesse momento, a gente vai estudar esse gráfico aqui de produção de anticorpo. No eixo X é o tempo, aqui em semanas. No eixo Y é a produção de anticorpo e a quantidade de anticorpo que foi produzido, conforme o passar do tempo. Existem três situações para a gente entender esse gráfico. Eu posso imaginar que eu estou num laboratório imunizando um animal, injetando um antígeno no animal, ou posso imaginar a situação da vacina, onde tem a primeira dose, a segunda dose da vacina e é injetado também na pessoa o antígeno que vai provocar a imunização. A terceira situação que eu posso imaginar é o caso de quando a gente entra em contato mesmo com o micro-organismo e a gente desenvolve a doença. Então eu vou entrar nessa situação, vou entrar uma primeira vez e depois uma segunda vez em contato com o mesmo micro-organismo. É interessante um conceito prévio que é o seguinte: a primeira vez que aquele micro-organismo entra no nosso organismo, vamos dizer que ele vai induzir a produção de anticorpos. Esse primeiro momento é chamado de resposta imune primária em relação à produção de anticorpo. Quando esse micro-organismo entrar uma segunda vez, o mesmo micro-organismo, uma segunda vez, terceira vez, quarta vez, N vezes, será sempre resposta imune secundária em relação à produção de anticorpos. Porque o nosso sistema imune, o nosso corpo tem um limite de produção de anticorpo. Então, na segunda, terceira, quarta e assim por diante, a gente sempre considera a resposta imune secundária. Vou imaginar então a vacina, que eu acho mais fácil, o exemplo mais fácil, né? Então, aqui vai ter no dia 0 a primeira injeção de antígeno, a primeira dose da vacina. Perceba que existe um tempo aqui, 5, 7, 10 dias, que não se detecta no sangue da pessoa a presença de anticorpo. Isso é compreensível, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo da vacina da febre amarela. Se você vai viajar para o norte do Brasil, precisa tomar a vacina da febre amarela. Você não pode tomar a vacina hoje e viajar amanhã, pegar o avião amanhã. Então, por isso que eles recomendam que antes da sua viagem você tome a vacina 7 dias, 10 dias antes, que é para ter o tempo necessário para você produzir anticorpo. Então, a produção de anticorpo após o primeiro contato com o antígeno não é uma produção imediata, né? Aqui vai começar a surgir, então, começa a surgir uma linha, começa a surgir um gráfico, ou seja, começa a produzir anticorpo. Para a gente entender esse gráfico, a linha tracejada é IgM e a linha contínua é IgG. Qual é o primeiro anticorpo produzido? É IgM. Se você lembrar na aula de anticorpo, eu falei que a IgM é o anticorpo primeiramente produzido. É o anticorpo que a gente produz, primeiro anticorpo da resposta imune primária. Lembra que ele é grande, ele é um pentâmero, tem 10 sítios combinatórios. Então, quando ele cai na corrente sanguínea, ele vai aglutinando uma série de micro-organismos, impedindo-os que se espalhem pelo corpo, né? Então, aqui na sequência, a gente tem uma produção de IgM e chega no máximo, que eu chamo de platô, a quantidade máxima da produção. Aí a produção de IgM começa a cair. Perceba que nesse momento que a produção de IgM começa a cair, surge a produção de um outro anticorpo, que é a IgG, é o anticorpo da classe IgG, que vai chegar aqui numa quantidade máxima. A IgG é um anticorpo mais interessante, né? Que ele é menor, ele consegue chegar até os tecidos, é um anticorpo opsonizante, que promove a opsonização, é um anticorpo que fixa complemento, então ele é mais versátil que a IgM.
Vamos imaginar então que aqui é a quantidade máxima de IgG que foi produzida na resposta imune primária. Vencemos a guerra, o combate contra o parasita, que no caso era a vacina, né? Então, ou seja, deu tempo do indivíduo produzir IgG e IgM, a quantidade de antígeno da vacina já começou a acabar, né? Já foi metabolizado, então aqui começa a cair a queda de produção de IgG. Perceba que não chega a zero como a IgM. Sempre vai existir uma quantidade mínima, uma quantidade basal de IgG na nossa corrente sanguínea. Isso chama cicatriz sorológica. É a marca que você entrou em contato com aquele micro-organismo. Vamos imaginar que você quer saber se você teve hepatite A, que tem as hepatites que são subclínicas, né? Não tem manifestação clínica. Como que eu sei se algum dia na vida eu tive hepatite A? É só você procurar se existe no seu sangue IgG contra o vírus da hepatite A. Se houver, né, se for detectado positivamente a presença dessa IgG no seu sangue, quer dizer que um dia você entrou em contato com esse vírus. Aqui, seguindo então o nosso pensamento, teve a segunda dose de vacina, a segunda dose do antígeno, né? Do mesmo antígeno. Então, aqui agora inicia a resposta imune secundária. Perceba que existiu agora uma produção mais rápida de anticorpo. Antes aqui, ó, demorou para a gente detectar anticorpo. Aqui não, aqui já começou a detectar muito mais rapidamente a presença de anticorpo. E agora tem IgM, mas o anticorpo principal nessa resposta imune secundária é o IgG. Então a gente vai ter uma produção muito mais rápida e muito mais intensa de IgG. Compara aqui o pico da IgG na resposta imune secundária e veja aqui na resposta imune primária, né? Então, o que marca a resposta imune secundária é que existe produção de IgM, mas a estrela do processo é uma produção rápida e intensa de IgG. Por isso que a grande maioria das vacinas tem uma dose, tem a segunda dose, tem até uma terceira dose, que é a dose de reforço. Por que essa produção de IgG é muito mais rápida? Porque a gente produziu célula de memória. Então, tem mais linfócitos B de memória identificando o antígeno e virando plasmócito, produzindo IgG. Aqui agora tem um comentário interessante desse gráfico aqui. Aqui é uma situação como se fosse um teste. Nós temos dois antígenos, o A e o B, sendo que o A é diferente de B. Tudo que está relacionado ao antígeno A está pintado em vermelho. Tudo que está em B está pintado em azul. IgG, traço contínuo, IgM, traço tracejado, pontilhado. Veja aqui, dia 0, teve a primeira injeção do antígeno A. Para esse antígeno A será a resposta imune primária. Então lembrem, primeiro anticorpo produzido, IgM, chega lá no platô, numa quantidade máxima. Quando começa a cair a produção de IgM, surge a IgG. IgM nessa resposta imune primária chega até 0. IgG não. Sempre nós vamos ter uma quantidade mínima de IgG no sangue após esse desafio que o antígeno levou à produção de anticorpo, né? Então aqui é a cicatriz sorológica. Nesse dia 28 aqui, será dada a segunda injeção do antígeno A e a primeira injeção do antígeno B, que está em azul. Para o antígeno A, então, será a resposta imune secundária. Perceba aqui uma intensa e rápida produção de IgG. É intensa, compare os picos da IgG na resposta imune primária e secundária. Tem IgM? Tem, mas a estrela do processo é a IgG na resposta imune secundária para o antígeno A. Quando você olha o antígeno B, é a primeira vez que ele entra no nosso corpo, então será a resposta imune primária, que é marcada inicialmente pela produção de IgM e, na sequência, a produção de IgG numa quantidade não muito grande quando comparada com a resposta imune secundária, se houver a segunda injeção do antígeno B. Certo? Muito obrigado e até a próxima.